Fala aí pessoal, tudo bem? Como muitos sabem, a Samsung lançou em meados de janeiro a versão do Android 12 para a linha Galaxy S10. Bom, eu estou aqui com o Galaxy S10e, que também recebeu a atualização do Android 12 e a One UI 4.0, o que por si só já trouxe uma série de melhorias. A lista é bem grande e vocês podem conferir na descrição logo abaixo. Entretanto, nem tudo foram flores, principalmente para o Galaxy S10e. Alguns usuários notaram, assim como eu também, na verdade não apenas o S10e, né, outros modelos também, como o S20 e o S21 FE, eles perceberam que após a atualização para o Android 12, o telefone ficou mais lento, começou a travar mais do que o habitual, começou a esquentar mais também, e principalmente a bateria começou a drenar bem mais do que o normal. Eu também tive essa impressão, eu notei isso logo no início, né? Porém, eu utilizei o Android 12 nesse aparelho durante uns 2 meses, né? Desde quando ele lançou, e eu percebi também que o aparelho não estava mais funcionando tão bem quanto antes. Então, logo eu comecei a pesquisar, ver o que fazer para voltar para o Android 11, né? Como fazer o downgrade. Bom, eu encontrei alguns vídeos e eu gostaria de fazer esse para vocês também, explicando de uma forma mais rápida e resumida. O processo é bem simples e rápido e eu vou mostrar para vocês. Para atualizar para o Android 11, né, para fazer o downgrade para o Android 11, é bem simples. Basicamente, ele consiste em 2 passos. O primeiro passo é baixar a firmware correta para este aparelho aqui. Não é qualquer versão que vai dar certo. E o segundo passo é instalar um programa que é chamado Odin. O Odin é um programa que você utiliza geralmente em aparelhos da Samsung para instalar uma nova firmware. Ele serve tanto para fazer uma atualização quanto um downgrade, como nesse caso. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, então vocês podem baixar o Odin e a firmware para o aparelho de vocês. Porém, existe um único detalhe que você tem que levar em consideração antes de baixar a nova firmware. Para saber qual que é a firmware correta para o seu aparelho, você precisa saber qual que é o código de versão dele. E para descobrir esse código é bem simples. Você vai acessar a tela de configurações, aí você desce até lá embaixo, vai em sobre o telefone, desce um pouquinho, vai em informações de software e note que vai ter uma opção aqui chamada versão de banda base. Aqui na versão de banda base tem esse código aqui embaixo, né? É o código da versão. Aí o que você faz para descobrir qual que é o código da versão da firmware do seu aparelho, né? Também chamado de versão dos binários, né? Você conta de trás para frente até o 5º dígito, né? Então você vem aqui e conta 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, o código dessa versão é a letra E. Existe uma tabela que ela associa cada código com um número, né? Esse número é a versão do binário do seu aparelho. Nesse caso, o código E ele representa a versão 14 dos binários. Com esse código em mãos, você acessa uma página para fazer o download da firmware. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E aí você procura pela versão da firmware que tenha esse código, né? Como no meu caso é o 14. E aí você faz o download dela. Depois que fizer o download da firmware e do software Odin, é hora de conectarmos o aparelho ao computador. Então nós desligamos o aparelho e entramos no modo download. Como que faz para entrar no modo download? É bem simples. A gente vai pressionar os botões de volume para baixo e do assistente Bixby juntos. A gente pressiona volume para baixo, Bixby juntos e conectamos o aparelho ao computador pelo cabo USB. Após conectar o celular no computador pressionando os botões volume para baixo e Bixby juntos, vocês vão deparar com essa tela esverdeada. Esse é o modo download dele. Então você aperta o botão volume para cima para confirmar, para continuar, e finalmente estamos no modo download. Com esse modo ativado, já é possível você fazer a instalação da firmware no seu aparelho.
E aqui fica um detalhe importante. O próprio programa ele vai exibir um aviso falando para você que é necessário que você primeiramente remova a conta do Google do seu aparelho, porque caso você não faça isso, existe o risco de depois de fazer a instalação ele não carregar a tela inicial do Android, né? Ela vai ficar como se tivesse bloqueada. Então é importante que vocês removam a conta do Google antes de prosseguir. No meu caso, eu já mandei ele restaurar todas as configurações de fábrica para não dar nenhum problema. Então, após abrir o Odin, nós vamos até a firmware. Geralmente ela tem um arquivo compactado e dentro desse arquivo vai ter mais 5 arquivos, que são os arquivos que a gente vai carregar no Odin. Então, primeiro vocês descompactam esse arquivo e assim que descompactar, vocês terão esses 5 arquivos aqui como da tela. Então voltamos no Odin e abrimos um por um. Primeiro botão aqui, BL, a gente vai abrir o arquivo que tem a inicial BL. Então nós vamos até aqui em BL e abrimos ele, com o aparelho conectado no computador em modo download, senão não funciona. E assim continuamos, abrimos o arquivo com a inicial AP no botão AP. Aí aguardamos ele carregar completamente para prosseguir para o próximo botão. Isso é importante, porque se não fizer isso, o programa pode travar e aí você tem que fechar e fazer isso tudo novamente. Com os arquivos carregados, basta pressionarmos o botão Start e ele vai começar a gravar a firmware no aparelho. Bom, eu não vou fazer isso aqui agora porque eu já fiz o downgrade, né? Então se eu fizer isso agora eu vou instalar novamente o Android 11 no meu aparelho e vou perder todos os dados. Então é só aguardar a instalação, ela não demora muito, geralmente vai demorar alguns minutos ali. Pode ser que no caminho ele exiba alguma mensagem aqui na tela, falando que o aparelho não conseguiu recuperar os dados ou os dados do usuário foram corrompidos. Se isso acontecer, basta vocês confirmarem, né, com o botão para cima e o Power e esperar ele terminar de instalar. Por isso que é muito importante que se vocês tiverem alguma coisa no aparelho, né, tiver dados importantes, realize um backup antes de fazer isso, né? Copie tudo para um local seguro. Certifique-se de que você não tenha nada importante no aparelho antes de executar esse procedimento, para evitar algum problema, né, para evitar alguma perda. Depois que o processo concluir, o aparelho vai reiniciar e vai aparecer o assistente de tela inicial, né, como se você estivesse iniciando o aparelho pela primeira vez. Aí é só efetuar os ajustes, né, adicionar nova conta do Google, conectar a conexão Wi-Fi e ajustar outras opções do Android que vão aparecer. E pronto, você está com o seu aparelho de volta com o Android 11. O que eu notei após fazer o downgrade? Eu notei que ficou muito melhor. O aparelho realmente, o Android 12 no âmbito geral não ficou bom, pelo menos para o Galaxy S10e, né? Embora algumas pessoas relataram problemas semelhantes na linha S20, S20 FE, no S10 também. A duração de bateria ficou tão boa quanto antes, né? Tá certo que o S10e não é a referência em autonomia, mas tava muito ruim. Com o Android 12, em um uso mais moderado para pesado, a bateria não passava das 3 horas de tela. Com a atualização, né, com o downgrade para o Android 11, ele ficou tão bom quanto era antes, né, quando usava o Android 11. Então, com a mesma carga de uso, eu ganhei quase 1 hora mais de tela, então ficou muito melhor. Aqui, por exemplo, pode ver que eu tô com o aparelho ligado há quase 24 horas já, né, quase um dia inteiro de uso. E eu consegui quase 4 horas e 20 de tela. Melhorou muito em relação ao Android 12. Quando que eu conseguia esse tempo de tela com o Android 11? Nunca! Com esse tipo de uso, né, com uso mais pesado, que às vezes eu tenho, né, dependendo do dia, com o Android 12 ele não passava das 3 horas. Então eu ganhei praticamente 1 hora de tela só por fazer o downgrade. Valeu muito a pena. O desempenho voltou ao que era antes, né? Ficou muito melhor. Ele está esquentando menos, inclusive, né? Apesar do tempo de carregamento ainda permanecer ali na casa das 1 hora e 30 minutos, ele está esquentando menos. No uso geral está esquentando menos também. É pouca coisa, mas dá para sentir. Mas o principal que foi o desempenho em bateria. Isso sim ficou muito melhor do que antes com o Android 12. Você perde algumas funcionalidades do Android 12, né? Perde a interface, o One UI 4.0 com o Material You, algumas outras propriedades, algumas outras funcionalidades, né? Por exemplo, o Picture in Picture que é redimensionável. A lista é bem grande, né? Realmente, vocês dão uma olhada aí. Bastante coisa mudou e melhorou no Android 12.
Só que tudo isso teve um custo, né? O aparelho ficou mais lento, mais quente, travando mais e com a bateria durando menos. De repente, você pode pensar se isso é uma coisa que vale a pena, né, para você. Para mim, pelo menos, não valeu a pena. Eu achei melhor permanecer no Android 11 para ganhar mais desempenho e bateria. Isso realmente é mais importante para mim do que novas funcionalidades. Ah, e para finalizar, uma dica muito importante. Assim que vocês terminarem de configurar o assistente inicial, façam o seguinte, voltem lá em configurações e aí vocês descem aqui embaixo em atualizações de software. Quando você entrar aqui em atualização de software, desmarque essa opção aqui, download automático via Wi-Fi. Não deixe isso ativado. Se vocês deixarem ela ativada, ele vai atualizar de novo o Android por um patch de segurança, até aí tudo bem, só que em seguida ele vai atualizar para o Android 12 de novo. Então não deixe essa opção marcada, né? Desative isso daqui e se aparecer alguma opção, alguma notificação de atualização, marque a opção mais tarde e assim você evita que o aparelho volte de novo para o Android 12. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado também, né? Que tenha melhorado. Conte pra gente também o que aconteceu, conte se pra vocês ficou melhor mesmo com o Android 11 ou se no Android 12 ficou melhor pra vocês, né, se foi um caso isolado. Conte pra gente aqui nos comentários, né, isso ajuda muitas pessoas a decidir se vale a pena fazer o downgrade ou não. E é isso, valeu pessoal, e até mais.